Pois bem, seja bem-vindo ao nosso curso de diaconato. O curso de diaconato é um curso no qual você vai aprender, na verdade, sobre o papel do diácono na igreja, da Igreja de Cristo. Você vai aprender como ser um diácono e se tem vocação para o diaconato. Na verdade, esse curso visa três propósitos. O primeiro propósito é trazer ao debate atual, da eclesiologia atual, o papel dos diáconos dentro do presbiterianismo. A segunda razão é para instruir os nossos irmãos que são diáconos e que servem à igreja do Senhor em seus ofícios, em suas vocações, em seus chamados, para que eles aprimorem e compreendam melhor o seu ofício, o seu chamado, enquanto diáconos oficiais da igreja. Mas também eu quero dizer que nós nos destinamos também este curso a despertar vocações de homens na igreja para o ofício de diaconato. Então, o nosso propósito tríplice é exatamente este, de trazer à igreja uma consciência diaconal, uma consciência de diaconia, uma consciência de entendimento da graça do Senhor. Eu me chamo João Ricardo Ferreira de França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos. Atualmente estou pastoreando a Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, Bahia. Sou ministro pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, este é o nosso curso de diaconato, nosso primeiro estudo. Pois bem, comecemos com definições. Alguém já disse que qualquer assunto, qualquer debate, qualquer tema, quando colocado a posto, colocado às claras, em seus termos e definições, cessaria muito debate, muito tempo seria poupado quando você consegue definir os termos. O que é um diácono? Qual é a função do diácono? O que ele é? Na verdade, o que é um diácono? Há muita coisa dita sobre o que o diácono não é. O diácono não é um porteiro de igreja. Ainda que ele faça essa função, ele não é prioritariamente um porteiro de igreja. Diácono também não é o papa-figo das crianças na igreja que estão fazendo barulho e que os pais ameaçam dizendo, olha, se você não calar, eu vou chamar o diácono para acertar as contas com você. E aí o diácono deixa de ser diácono para ser um diabolos. Não é? Essa é a verdade. E também nós temos um outro ponto, que o diácono também não é um expulsador de cachorro que entra na igreja. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta? Não, porque o diácono não colocou ele para fora. Então, a gente acaba criando o ofício de diaconato a esses termos, ou limitando ele a este termo, limitando este ofício a este termo. A esses termos que nós acabamos de citar, esses exemplos, que são esdrúxulos, lógico, porque diaconato não é isso. Tudo bem, mas o que é diácono? Para nós entendermos o que é diácono, nós precisamos entender primeiro como funciona a igreja. Quem organiza a igreja, quem governa a igreja, né? Então nós começamos este estudo primeiro apresentando noções de governo bíblico de igreja. O que é o governo bíblico de igreja? Qual é a noção eclesiológica revelada nas Escrituras? Há uma vasta literatura aí exposta sobre governo de igreja, de várias denominações, inclusive da nossa denominação, da denominação presbiteriana, que você pode facilmente adquirir e comprar várias literaturas sobre este tema. Você pode comprar o livro do Kevin Reddy, Governo Bíblico de Igreja, um livro publicado pela editora Os Puritanos. Você pode comprar o livro A Igreja de Cristo, do James Barneman, que é um clássico da eclesiologia presbiteriana, também publicado pela editora Os Puritanos, mais a Cleary. Você também pode adquirir o livro A Igreja Apostólica. É um livro muito interessante, também publicado pela editora Os Puritanos. E aí você pode ter umas noções amplas de governo de igreja publicado pela editora Os Puritanos. Você pode adquirir vários materiais que
aborda um tema da eclesiologia reformada presbiteriana em termos de governo de igreja. Você pode adquirir o livro do C. Michael Lucas, que é o Cristão Presbiteriano, né? Então, se você tiver acesso a esse livro, compra lá, porque ele tem um capítulo que aborda sobre o governo presbiteriano. O livro do Alderir de Souza Matos e do Adão Carlos Nascimento, o que todo cristão presbiteriano deve saber, né? O que todo presbiteriano inteligente deve saber, é um livro publicado pela SOCEP, hoje é a Z3 editora, mas é um livro que vale a pena você ler, porque tem um capítulo lá que trata sobre o governo de igreja. A despeito disso, você também pode ler discussões sobre eclesiologia, por exemplo, no livro Teologia Puritana, do Joel Bick e do Mark Jones, publicado pela Vida Nova, né, que é Teologia Puritana, uma obra magnânima que saiu agora. Há um capítulo lá que fala sobre os puritanos e o governo de igreja, que eu acho fantástico você dar uma lida naquele artigo, um capítulo fantástico que aborda bem a eclesiologia reformada nesse aspecto. E você pode ler várias outras obras que abordam sobre o governo específico de igreja, ok? Mas primeiro, o que é o governo bíblico? Qual é o governo que a Bíblia apresenta? Bem, o governo que a Bíblia apresenta certamente não é nenhum prelado, nem é uma democracia absoluta, né? Mas é uma cristocracia. O governo da igreja é uma cristocracia, onde Cristo ele é o cabeça da igreja. Não há outro cabeça da igreja a não ser Cristo. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, vamos lá até a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de número 19 até o verso 23, que atua em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos céus. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ou você também pode ir até a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, né, onde é nos dito que Cristo é o cabeça de todo homem, consequentemente o cabeça também da igreja. Né? Você vai ter aqui e diz aqui, verso 2 do capítulo 11 de 1 Coríntios: Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado com firmeza as tradições que vos entreguei. Todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Cristo é o cabeça, Cristo é aquele que conduz, Cristo é o chefe sobre todos, sobre toda a igreja. Então, a igreja ela é uma cristocracia. Cristo governa. Agora, como é que Cristo governa a igreja? Cristo governa a igreja por seus representantes legítimos, dentro de uma relação pactual, que nós chamamos a relação de pacto, na escolha mediante os oficiais feitos pela igreja do Senhor Jesus. Esses oficiais nós denominamos, em algumas denominações, nós denominamos de conselho de presbíteros. E outras denominações, como por exemplo a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, usam o termo sessão, que é a mesma coisa, né? Sessão e conselho é a mesma coisa. Então, o conselho da igreja governa a igreja debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E o conselho é formado de quem? O conselho é formado de presbíteros e de pastores. Mas é bom lembrar que presbíteros e pastores são a mesma coisa. A Escritura ela é muito clara em mostrar que os presbíteros já estavam presentes na vida eclesiástica da igreja do Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos capítulo 14, nos mostra de maneira descritiva a escolha
dos oficiais dessa envergadura. Versos 21 a 23 diz assim, falando de Paulo, né? E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, e nomeando-lhes ou promovendo a eleição de presbíteros em cada igreja, e orando com Jesus e consagrando-os ao Senhor em que haviam crido. Então aqui você tem, de fato, a eleição de presbíteros como algo já existente na igreja, como uma função, como um ofício já existente na igreja. É bom lembrar que o presbítero e o pastor, em termos de conselho, em funcionalidade de conciliar, de governadores da igreja, não há distinção entre eles. Por exemplo, você vai para Atos capítulo 20, verso 17, você encontra a seguinte leitura. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Então ele estava em Mileto, e lá de Mileto mandou alguém chamar os presbíteros que residiam na igreja, na cidade, pastoreavam a igreja na cidade de Éfeso. Então mandou chamar os presbíteros da igreja. Um detalhe importantíssimo. Ele usa plural, presbíteroi, na língua grega. Então, presbíteroi, que é uma outra palavra para ancião. Algumas versões traduzem como anciões. Então, a palavra presbíteroi. Aqui, presbíteroi indica que era mais de um presbítero, porque há igrejas que dizem, não, nós temos o bispo, que é o presbítero, apenas o pastor da igreja, e os diáconos. Essa estrutura de governo, ela fere o princípio da pluralidade de presbíteros na igreja. Então, a igreja tem uma pluralidade de líderes chamados presbíteros. Então, primeiro, essa pluralidade é mostrada de maneira muito clara. Segunda coisa, o presbítero não é inferior ao pastor no seu trabalho de pastorear a igreja. O presbítero também é um pastor que deve pastorear a igreja. Então, vamos lá, seguindo essa sequência, você vai até o verso de número 28 do capítulo 20 de Atos. Ele diz assim, falando, se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele disse assim, portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, para pastoreardes, a palavra poimen para pastor, a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, primeiro, eles são presbíteros. Segundo, eles também são episcopos, ou seja, são bispos. E também eles são pastores, porque eles têm a funcionalidade de pastorearem o rebanho de Deus. Então, quando nós fazemos a distinção entre presbítero e pastor, não é uma distinção própria de liderança, mas uma distinção de classes. Dentro dessa liderança, chamada conselho de presbíteros, há duas classes. Há o presbítero doctos, o presbítero docente, e o presbítero regente, o presbítero que governa, junto com o presbítero docente. O presbítero docente é dado esse título a ele, e ele é geralmente chamado do pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja, o presbítero docente. Essa estrutura do presbítero docente está baseada no texto de de 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17. Ele diz assim, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, ou de honorários dobrados, né? Ou, literalmente, seria a palavra duplo salário, né? Duplo salário. Então, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de duplicada honra, ou de duplo salário, porque a palavra honra aqui pode ser traduzido como honorário, como trabalho, como salário, né? Então sejam dignos de duplo salário, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. A palavra trabalham aqui na língua grega tem um sentido de se afadigar. Eles se afadigam na palavra e no ensino.
Então, a distinção que há entre esses dois grupos é exatamente de funcionalidade dentro do serviço conciliar, dentro do serviço do conselho da igreja. Então, essa é a primeira questão que os diáconos precisam entender. A igreja tem uma liderança instituída na palavra de Deus, que é a liderança do conselho da igreja por meio dos presbíteros da igreja. Dentro desses presbíteros, dentro dessa classe chamada presbíteros, existe o presbítero doctos, o presbítero docente, o presbítero que ensina, que prega, que anuncia os sacramentos. Este é chamado de pastor. Pastor da igreja é um presbítero docente, ok? Mas dentro desse conselho, qual é a relação do diácono com o conselho? É exatamente essa a perspectiva que nós precisamos entender. A relação do diácono com o conselho é que o diácono ele trabalha debaixo da, da supervisão, né, do conselho da igreja, dos presbíteros da igreja. Então o diácono é um ofício, mas é um ofício que trabalha sob a supervisão dos presbíteros, ok? O diácono não é chamado para ser líder da igreja no sentido de estar na liderança da igreja, de governar a igreja. Ele não governa a igreja. O diácono ele é líder da igreja do ponto de vista de que ele é um oficial da igreja, ele está em responsabilidades específicas a ele destinada, e ele é o responsável por aquilo, por isso que se deve obediência a ele, por ser alguém que Deus escolhe para estar assumindo aquela função que não é de competência do conselho da igreja. Então é bom lembrar, os diáconos eles sempre estarão debaixo da autoridade do conselho da igreja, sob a sua supervisão. Então o conselho está supervisionando sempre o diaconato. Então é bom lembrar que isso aqui é uma noção introdutória, é lógico, são noções bíblicas introdutórias ao governo de igreja. Vamos lá para Atos capítulo 6, por exemplo, e nós veremos Atos capítulo 6 mostrando essa ideia, né, de que os diáconos estão debaixo da autoridade conciliar. Muito bem, Atos capítulo 6 nos diz que havia um problema muito sério na igreja primitiva que estava acontecendo, que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus da cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, você tem aí a instituição desses indivíduos, chamados diáconos, desse ofício diaconal, sendo colocado para, de fato, debaixo da autoridade do colégio apostólico e, consequentemente, do colégio presbiterial, do presbitério, ok? Do presbitério local, de uma igreja local que a gente chama de conselho. Espero que isso seja claro. Sigamos aqui a nossa aula agora, uma vez que nós entendemos as noções básicas. Não é tudo, eu poderia falar de muitas outras coisas, mas aqui é o básico para a gente entender e captar o conceito de governo de igreja. As bases para o diaconato. A base para o diaconato ele vem primeiro da sua palavra. A palavra diáconos, na língua grega. Diáconos. Dia significa através. Conis, pó. O sentido é exatamente de uma pessoa que levantava poeira ao correr para entregar uma mensagem ou para fazer algum serviço. Então o sentido era de um cara que servia e que corria e levantava poeira para poder servir imediatamente o seu senhor de maneira muito clara. Então diáconos, o sentido de diáconos significa servir. Então o que é um diácono? É aquele que serve, é aquele que está disposto a servir, está disposto a doar-se, a entregar-se, a servir a comunidade. Nesse sentido, todos nós somos diáconos. Todos nós, sem exceção. Pastor da igreja, diáconos, presbítero da igreja são diáconos, a liderança da igreja que trabalha, servem a comunidade,
serve a igreja, e acima de tudo, toda a igreja serve a Deus. Nesse sentido, ela está a serviço do Senhor, está a serviço de fazer diaconia, está disposta a estar sempre servindo a Deus. Então, em resumo, diácono é aquele que serve. Diácono é aquele que serve. Muito bem. Isso nos leva para algumas implicações. Primeira implicação é que Cristo ele foi um diácono. Vamos abrir em Marcos capítulo 10. Vamos abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, o próprio Cristo ele veio com o serviço de diaconia para servir, não para ser servido. Ele ainda que Senhor, ele ainda que poderoso, ele ainda que soberano, ele veio servir. Ele veio servir e fazer a vontade do Pai. Salvar o pecador, libertar o pecador. Aí em Marcos capítulo 10, verso 43, nós lemos: Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande será esse que vos servirá. Ou seja, aquele que procura ter a preeminência dentro da igreja do Senhor Jesus, ele deve, acima de tudo, procurar ser um servo. Eu quero ser um pastor da igreja, eu quero pregar na igreja, eu quero que as pessoas me escutem e vejam a minha orientação, para que caminhem. Eu quero isso, mas eu quero isso com qual finalidade? Para me engrandecer e me ensoberbecer? Ou para servir a Cristo por meio dos irmãos, por meio da comunidade pactual que o Senhor nos dá a honra de servir como diáconos, como homens dedicados a Deus e a sua palavra. A igreja, irmãos, ela foi chamada para ser uma comunidade de diaconia. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir captar a mensagem de diaconia, eu não vou entender que minha vida é uma constante prática de diaconia. É uma constante prática de estar servindo ao outro. Esse é o nosso papel. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele toca nesse termo, diáconos, de maneira bem interessante. Verso 11 diz assim: E ele quem? Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então, se na igreja há todos esses aparatos, né, como havia no primeiro século ali, então os pastores e mestres, presbíteros, esses são dons que Deus dá à igreja. Deus concede esses dons à igreja. O oficialato na igreja é um dom. Não deveria nunca ser uma questão de julguete político, mas deveria ser uma questão de um dom, do chamado, da vocação. Fulano foi vocacionado, ele tem que ser colocado naquele ofício que o Senhor o vocacionou. E aí diz assim: e ele, Cristo, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Qual a finalidade disso? Qual a finalidade dessa instituição desses ofícios? Qual a finalidade? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos, agora, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, para a obra do ministério, essa palavra obra, a palavra ergon, diaconias, obra do diácono, obra de diaconia, obra do ministério. Então, o meu papel, o seu papel, o nosso papel, a despeito do que nós já vemos aqui, e podemos ver agora nesse texto aqui de Paulo, é que todos nós, pastores, mestres, somos chamados para sermos servos, fiéis, aqueles que servem, aqueles que encontraram prazer em ser diáconos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha absorvido bem os conceitos
Essa aula ela é exatamente uma aula introdutória, uma aula aos conceitos do nosso curso de diaconia. Se você tem interesse em se inscrever no curso de diaconia, entre em contato conosco pelo João Ricardo Ferreira de França, sem acento, tá? Não tem acento nenhum. João Ricardo Ferreira de França, @hotmail.com. Te aguardo na nossa próxima aula. Deus te abençoe.